Olá, alunos, como estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui é o professor Juliano e hoje nos encontramos novamente, desta vez para falarmos sobre a cintura pélvica e também falaremos sobre o terço proximal do fêmur. Pelve. Pelve, do latim pelvis, que significa bacia. Quando ouvimos o termo bacia, não é um termo errôneo. É um termo que todo mundo utiliza que se refere à pelve. O que seria a pelve, gente? Pelve é a junção dos dois ossos do quadril, mais o sacro e o cóccix, que pertencem à coluna vertebral, ou esqueleto axial, tá? E a sínfise púbica, que os une aqui na frente, na região do pubis. Pelve é a mesma coisa do que cintura pélvica, cíngulo pélvico, raiz pélvica, raiz do membro inferior. São sinônimos aí. Tá? Então, por que se trata com o nome de bacia? Devido ao significado do termo pelve ou pelvis, certo? A pelve é formada pelos dois quadris, como a gente já falou, né? Vejam que aqui nós temos um exemplo de duas pelves, uma feminina e uma masculina. Vejam como a pelve feminina é mais larga, é mais arredondado a pequena pelve, enquanto a masculina ela tem um formato mais de coração, um formato meio que triangular invertido. Esse ângulo aqui posterior do ramo isquiopubiano é um ramo mais aberto na feminina, enquanto na masculina ele é mais fechado. Lembrem que a pelve feminina participa do processo de cavalgadura, que é a passagem do feto, né, do bebê, pelo canal do parto. Então, durante aí o trabalho de parto, existe a parte da pelve falsa que se fala, que ela consegue se abrir um pouquinho mais e o bebê passa com mais facilidade. Coisa que numa pelve estreita como a masculina isso não teria como acontecer. Aqui então uma tabela mostrando as diferenças entre a pelve masculina e a pelve feminina. No formato geral, a masculina é mais estreita, mais profunda e menos alargada. O ângulo do arco púbico é menor que 90 graus, enquanto na feminina é maior. O formato de entrada, na masculina ela é mais oval ou forma de um coração, enquanto a feminina, como a gente falou, é mais arredondada e mais larga, maior. Nessa imagem conseguimos ver apenas um quadril. No caso aqui o quadril direito, com a parte proximal do fêmur. E dá para termos uma ideia aí dos principais acidentes ósseos, né? Dos principais acidentes desta anatomia regional. Então aqui podemos ver um osso do quadril, onde ele se divide em três partes, sendo a parte mais superior o ilho, a mais posterior o isquio e a mais anterior o pubis. Portanto, ilho, isquio e pubis formam o osso do quadril. Lá no topo do ilho nós temos a crista ilíaca. Na região anterior nós temos as duas espinhas ilíacas. Espinha ilíaca antero-superior, espinha ilíaca antero-inferior. Na borda mais medial temos a face sacral. Essa face é uma face articular que se articula com o sacro, formando a articulação sacroilíaca, que é aquela articulação inferior da coluna vertebral. Bem na região da junção dos três ossos temos a cavidade acetabular ou acetábulo, que é uma cavidade articular que vai se articular com a cabeça do fêmur, formando a articulação coxo-femoral. Entre o pubis e o isquio temos o forame obturado, que é essa abertura aqui. Temos o túber isquiático e o corpo do isquio, que é o osso mais posterior. Na região do fêmur, nós temos, além da cabeça do fêmur que já falamos, né, que forma junto com o acetábulo a articulação coxo-femoral. Temos logo abaixo o colo do fêmur, região essa muito propensa a fraturas, principalmente em idosos ou pessoas com desmineralização óssea.
Mais lateral o trocânter maior, mais medial o trocânter menor. E existe uma linha que une os dois trocânteres, chamada de linha intertrocantérica, ou linha transtrocânteriana. Existem algumas modalidades de exames radiológicos que são feitos nesta região, na região pélvica. Vou citar aqui os principais. Bom, primeiramente a radiografia simples. A radiografia simples, como eu sempre digo para vocês, é o exame mais acessível, mais barato, todo lugar tem, e já consegue dar diagnóstico de várias coisas, aí, como exemplo, fraturas da pelve talvez litíases ureterais, né? Então pedras que estejam no ureter terminal também vão aparecer, dentre outras coisas mais, que podem ser diagnosticadas através de uma radiografia simples. A tomografia computadorizada, que é um exame que a gente sabe que é mais avançado, onde irão ser adquiridas imagens no plano axial, né, cortes axiais, e reconstruções em qualquer outro plano. A uretrocistografia, que é um exame retrógrado. Retrógrado por quê? Porque é um exame onde se sonda a genitália, no caso dos homens, né, presa à ponta do pênis, na mulher é passada uma sonda pelo meato urinário, e se injeta contraste na bexiga, por isso cistografia, e dali se faz radiografias com a bexiga repleta, transmiccionais e retrógradas, para se ver tanto a uretra como a bexiga. E, por fim, a ressonância magnética, né, que é um exame aí bem mais avançado, onde conseguimos ter um bom diagnóstico de problemas em partes moles, temos muito mais detalhes em partes moles. E por que não falarmos aí da ultrassonografia pélvica também. Então essa imagem, só para ilustrar um pouquinho o que a gente tinha falado sobre a uretrocistografia. Aqui uma imagem do sistema urogenital feminino, né, da bexiga feminina, e aqui da masculina. Na feminina simplesmente se passa uma sonda pelo ósteo urinário para se encher a bexiga e depois adquirir radiografias transmiccionais e com a bexiga repleta. Nos homens, esta pinça, este aparelho prende a glande e se injeta contraste radiológico retrógradamente até se encher a bexiga. Essa imagem, por exemplo, é durante a injeção do contraste, então é uma radiografia retrógrada. Vejam que ela delineia, ela desenha, ela delinea bem a uretra masculina. Então qualquer tipo de estenose que tenha nessa uretra vai aparecer através desse contraste aqui, certo? E como eu disse, são feitas radiografias transmiccionais também. O paciente radiografa durante a micção, para se ter ideia de como se comporta a uretra durante a micção ativa. E também ele é importante para observar o resíduo vesical pós-miccional. O que é isso? É o quanto de urina fica, o quanto de líquido fica na bexiga após a micção, após o paciente urinar. São várias as incidências radiológicas para se ter uma radiografia da pelve. Dentre elas temos aí a AP, né, que é a anteroposterior da pelve, que é a mais clássica de todas. As anguladas de Ferguson, para ver aí a sacroiliaca. O oblíquo anterior e posterior da pelve, de Judith, né, para ver aí variações, traços de fraturas ou anormalidades ósseas. AP do quadril. E dá para fazer um quadril bilateral com dupla abdução. Essa incidência se chama incidência de RAM. Vejam que fantástica essa figura, essa imagem, onde a gente tem cortes de ressonância em 3 planos, aqui no caso o coronal, o sagital e o axial, e aqui uma reconstrução com muita nitidez. Veja que a gente tem a possibilidade, inclusive, de desmembrar um osso do outro para poder analisá-lo. Tá? Então vejam, reconstrução é isso aqui, ó, você conseguir ver em 3 dimensões o mesmo osso, e a gente pode rodá-lo para vê-lo do ângulo que a gente quiser.
Este é o posicionamento correto do paciente para se fazer o AP, a incidência antero-posterior da pelve. O raio fica em cima, entra na região aqui um pouco acima do pubis. O filme, né, ou a placa de CR fica aqui embaixo para se obter a imagem. O detalhe são os pés. A gente não pode ter rotação externa dos pés. É uma rotação neutra com uma leve angulação interna ainda. Em pacientes que têm o pé mais largo, né, o hallux valgus, chega a dar uns 15 graus de inclinação. Mas a borda lateral do pé, ela fica bem alinhada, neutra, alinhada para cima. E patelas em 0 graus, né, patelas voltadas para cima também. É a imagem que se espera obter ao se realizar uma incidência em AP da pelve ou AP da bacia. E essa é a incidência AP com dupla abdução. Vejam que os dois membros estão abduzidos. É chamada incidência de RAM. Afinal, faz analogia à posição da RAM. Essa mesma incidência aqui, vista de um outro lado, com dupla abdução, então, dos membros inferiores. Uma incidência lateral do quadril, vejam que o raio entra horizontal, totalmente perpendicular ao filme, que fica na borda lateral, né, na região do trocânter maior, e se obtém uma incidência lateral, lateral, ou perfil de um quadril. Seria essa mesma aqui. E vejam que imagem que a gente se pretende obter. Tá? Dá para ver bem a coabitação da cabeça do fêmur com o acetábulo, né? E dá para ver a integridade ou possíveis fraturas aí na região então, do colo do fêmur e na região intertrocanteriana. Vez então mostrando a diferença da pelve feminina para a masculina. Prestem bem atenção no ângulo da região dos ramos isquiopubianos, né? Que na pelve feminina ele é maior que 90 graus, é um ângulo mais obtuso, mais aberto. E na masculina é um ângulo mais fechado. Além de toda a diferença de largura, né? Principalmente da pequena pelve. Vejo que a feminina é bem mais larga, arredondada, enquanto a masculina bem mais oval, em formato de coração. E é isso, pessoal. O que tínhamos que ver no nosso vídeo é isso. Então, nos encontraremos no nosso momento síncrono, na nossa aula da terça-feira, e nessa semana ela iniciará às 7h30, às 19h30, ok, pessoal? Então, uma boa semana de estudo a todos e até logo!